Notícia publicada aqui no DCM no dia 7 de dezembro de 2016 diz algo muito surpreendente, pessoal. Renan Calheiros suspende a votação de projeto de lei de abuso de autoridade. A lei visava incriminar também juízes e promotores que abusaram da sua autoridade. E com isso a gente vê uma espécie de acordão entre dois poderes, ignorando totalmente a Constituição Federal Brasileira. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e não é com muito orgulho que a gente dá esse tipo de notícia. Trata-se de uma crise institucional, mas também de uma humilhação ao povo brasileiro, que está sendo submetido a banalização do Estado de Direito brasileiro. A lei no Brasil não vale para as pessoas de forma igual. De uma forma mais popular, a gente pode dizer que pau que bate em Chico não bate em Francisco. São duas coisas completamente diferentes. Então vamos aqui à notícia. Agradecido por ter sido mantido no cargo pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Renan Calheiros, desistiu de colocar em votação um projeto de lei que pune com mais rigor o crime de abuso de autoridade. O projeto, que está pronto para ser votado em plenário, era a principal reclamação de procuradores e magistrados que acusavam o Renan de liderar uma retaliação por vários parlamentares ao judiciário. A notícia é confirmada aqui também no site da Carta Capital. Acordo entre o STF e o Senado garante permanência de Renan no cargo. Pasmem, acordo? Que acordo é esse que se burla a Constituição? A maioria do Supremo decide que PMDBista continua à frente do Senado, mas não pode assumir eventualmente presidência da República. Isso aqui, pessoal, não tem na Constituição. Essa coisa de haver um presidente do Senado que está proibido de assumir presidência da República, isso aqui é inconstitucional. Porque o presidente do Senado está na linha sucessória. Só que eles deram um jeitinho na lei, né, que a lei, como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, se Renan derrota o STF e Brasil sai humilhado. Eles deram um jeitinho na lei brasileira, na Constituição, para que então, né, eles encontraram, digamos assim, um meio termo para que o STF não saísse tão humilhado dessa briga aí com o Renan, mas também que o Renan não colocasse esse projeto de lei de abuso de autoridade aí para ser aprovado pelo Senado. Bem, aqui diz o seguinte: enquanto o STF analisava o caso, o Senado tirou a urgência da lei de abuso de autoridade. Praticamente é o seguinte: tirar a urgência significa que eles não vão mais votar o caso. O negócio está lá, guardado, mas eles não vão mais votar. Por quê? É o acordo. É o acordo que tem entre o STF e o Renan Calheiros, o presidente do Senado. Olha, Renan, você não coloca isso daí que a gente não te tira da presidência do Senado. Fechado, fechado, beleza. Então, quem sabe foi por isso que pediram mais tempo na votação, né? Porque aí entrou também o Michel Temer dentro da conversa. Que é o interesse do Michel Temer dentro dessa conversa? Semana que vem há então a votação de segundo turno no Senado da PEC 55, que vai cortar aí os investimentos na área pública do Brasil. Então o governo do Temer, que tem uma ligação muito forte aí com empresas internacionais, petrolíferas e tudo mais, está muito, digamos assim, comprometido com essas forças, ele precisa aprovar essa lei. Foi para isso que ele entrou lá junto com o PSDB, foi para isso, para aprovar essa PEC 55 e outras coisas, e entregar tudo que o Brasil tem. Então o executivo se envolveu nessa conversa e fechou um acordo lá com os dois, é o que tudo indica. E como foi publicado também aqui no Reaça Blog, que diz o seguinte: Sarney, Temer e Fernando Henrique atuaram por Renan, segundo o Globo. O jornal O Globo revelou que ex-presidentes, né, a pedido de Temer, fizeram um lobby criminoso a pedido de Temer para que o STF mantivesse o senador Renan Calheiros na presidência do Senado. Depois, o presidente do Senado ser chamado Planalto pelo presidente Michel Temer, às 15 horas se consolidou a estratégia de buscar uma alternativa para não afastá-lo do cargo sem desrespeitar o preceito de que réu não pode estar na linha sucessória da presidência, entende? Então fizeram uma espécie de acordão entre executivo, legislativo e judiciário para manter o camarada lá. E aí você deve estar pensando, mas como é que o STF vai participar de um acordão junto com o Legislativo, o Executivo? Como é que esse negócio pode funcionar? E eu vou reativar aqui a memória de vocês, porque essa coisa de acordão, ela não é nova, tá, pessoal? Ela tá bem aqui, olha.
Romero Jucá fala em acordo para deter Lava Jato, que envolveria o Supremo Tribunal Federal, diz o jornal. Na verdade, não foi o jornal que disse, é a gravação do próprio Romero Jucá em que ele dizia isso. Ele dizia o seguinte: Machado fala que vai colocar Michel Temer no poder, colocar Michel Temer no poder promoveria um grande acordo nacional. Jucá concorda e acrescenta, com o Supremo e com tudo. Machado ainda diz que isso pararia tudo e o ministro finaliza, delimitava onde está, pronto. Então, assim, a gente pode afirmar que existe esse acordo? Não pode. Só que o movimento do tabuleiro nos leva a crer que realmente existe algo assim, desse acordão para tentar se safar. Só que tem um problema nesse processo. Deixaram de caçar o Renan e o Renan falou que não vai colocar o negócio lá de abuso de autoridade. Só que de onde vem essa coisa de abuso de autoridade? É a ideia do Renan? Não é não, pessoal. Faz parte do acordo para barrar que é a Lava Jato. Que é o seguinte: a Câmara muda as medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Veja que o assunto é extenso. Então o Ministério Público Federal fez aquele processo lá, aqui nesse vídeo você vai ver, que é de combate à corrupção. E daí o Ministério Público está colocando em cima, tirando o direito dos caras de se defender. Para se defender, eles fizeram um negócio de abuso de autoridade, na esperança de processar os juízes, por exemplo, e tentar se safar das acusações. Com isso, com essa coisa do jeito que está, a Lava Jato volta a ganhar força e essas medidas aqui provavelmente ou serão aprovadas pelo Senado, ou então o Senado vai ficar com esse negócio do MPF dentro da manga, né? Porque isso foi alterado pela Câmara, e se houver mudança, talvez isso tenha que voltar para a Câmara para ser aprovado novamente, então não dá para mudar, deixa lá guardadinho, na hora que o Legislativo fizer alguma raivinha, aí eles vão lá e tiram o negócio da gaveta e botam em votação. A mesma coisa faz então o Supremo Tribunal em relação ao Senado Federal. Enquanto isso, o povo brasileiro fica de palhaço na história, né? Porque tudo o que existe, legislação, Constituição e não sei o que, e lei e honestidade, tudo conversa mole para enganar trouxa. Que inclusive trouxa que está indo para a rua vestido de camisa verde e amarela, achando que está lutando pelo Brasil e na verdade está sendo manipulado pela grande mídia e por movimentos que se dizem movimentos sociais que estão empenhados contra a corrupção, mas na verdade apoiam o governo Temer, que costurou todo esse processo aqui para manter abafado essas coisas e continuar então a sua quebra de Estado brasileiro e proteger os amiguinhos do processo de corrupção. Com certeza um tema muito complexo. Graças a Deus a gente está vivendo esse momento de crise, uma das piores crises do Brasil, porém dessa vez, e graças a Deus por isso e não pela crise, podemos acompanhar isso de uma forma um pouco mais democrática, que é através da mídia alternativa, por exemplo, aqui o canal Notícias Comentadas, que está cobrindo tudo isso, esclarecendo para o povo uma coisa de uma forma em que a grande mídia com certeza não vai mostrar, porque a grande mídia também está dentro desse bolo, desse acordão que está levando o Brasil, quem sabe, para uma das suas piores crises econômicas, institucionais e políticas. Não deixe de colocar aí seu comentário e a sua opinião sobre isso. É importante que você se manifeste, é importante que você se politize. É a única chance que a gente tem de lutar contra essas forças que estão aí por trás das notícias e por trás das palavras bonitas de certas pessoas que se gabam de falar muito bem o português. Um grande abraço e até a próxima notícia, então.